É isso aí, galerinha! Professor Franco na área aqui em mais uma aula do nosso querido movimento Educa Ananindeua. E hoje um bate-papo, uma aula super especial para a gente conhecer um pouquinho mais da música, da dança, dos instrumentos que fazem parte da capoeira. Num bate-papo aqui super descontraído com um professor que é da Rede Municipal de Ananindeua, o professor Williams Raiol, mestre jagunço na capoeira, e que vai falar um pouquinho mais da contribuição dessa dança, desse jogo fantástico para a cultura brasileira, que tem origem na matriz africana. Não é isso, professor Williams? Exatamente. A capoeira, sempre a gente coloca que ela emprenhou na África e descansou, né, no Brasil. Por isso que nós chamamos ela de afro-brasileira, que foi os negros africanos que criou ela no Brasil. E além da capoeira tem o samba, tem o maculelê, entre outras coisas que vêm de matriz africana. E o samba e outros ritmos, né, que desembarcaram aqui no Brasil e aqui ganharam outro contorno, uma outra forma, contribuem muito até hoje para essa nossa cultura que é tão rica e tão miscigenada. Eu vou passar aqui o instrumento, professor William. Comecei aqui, mas ainda não levo muito jeito, mas vou pegar a prática. Vou pegar a prática para a gente futuramente aprender a tocar. Professor, você poderia explicar para a gente como é composto esse instrumento, quais são os itens que ele tem aí e de que maneira esse instrumento ele entrou dentro do jogo da capoeira, da dança da capoeira, e de que maneira ele contribui, né, de certa forma, hoje para a nossa cultura? Certo. O berimbau é de origem africana, né? Na África se chama de ungo. Yungu. Ungo. 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 E no Brasil se chama berimbau. Ele é composto por alguns itens: cachixi, a baqueta, a pedra, a verga, o arame, o rami e a cabaça, né? Então nós utilizamos 3 batidas no berimbau, como se fossem 3 notas diferentes, que é a presa, você encosta a pedra levemente no arame. A apertada, você pressiona a pedra no arame. E é um som diferente. E a solta, você tira a pedra totalmente do arame. Tem o ritmo de Angola, que é mais lento. Utilizou muito no passado, né? E temos o instrumento grande da regional, que é mais acelerado, né? E tem um também que é chamado de cavalaria, que era para avisar os capoeiristas que na época que foi proibido a capoeira no Brasil, quando a cavalaria estava vindo. Então, quando o capoeirista ouvia esse toque, que ficava um capoeirista bem longe, ao som do berimbau já se escondiam, né? Que é esse aqui, ó. Então, o berimbau, vamos dizer que ele é místico, que ele encanta. Encanta, né? mesmo. Ele vai buscar longe a sua inspiração, o seu domínio, a sua forma de compor. E você contando essa história, me lembra muito pouco da origem do samba, né? No final do século XIX foi colocado em prática. É importante a gente conhecer a história, porque é uma forma também de conscientização. Hoje, para a gente evitar com que práticas do passado se repitam, práticas racistas, práticas de intolerância, então é preciso conhecer a história. No final do século XIX foi colocada em prática uma lei que era a lei da vadiagem. Então, se o negro fosse encontrado na rua e não conseguisse justificar se estava realizando alguma atividade ou se estava sem nenhuma atividade, apenas perambulando pelo centro da cidade, ele era considerado vadio e ia ser preso, ia ser levado para um local para ser preso. Então, os grupos que viviam principalmente ali depois no Rio de Janeiro, no final do século XIX, quando muita gente migrou da Bahia para lá, Estou falando muito do samba porque tem essa contribuição histórica, né? Eles criaram vários artifícios, várias estratégias de resistência. Na capoeira, essa é uma que você falou.
No samba, por exemplo, se reuniam nos terreiros de quintais das casas das mães pretas, das tias pretas, como a tia Ciata, que foi uma grande precursora do samba no final do século XIX, veio da Bahia, e o samba cresceu ali no Rio de Janeiro. Então, muito importante esse ponto da história que você colocou como uma forma de resistência, uma estratégia para não ser identificado ali e, de repente, não ter que ser enquadrado na lei da vadiagem, não ser preso também. E tem muitas outras contribuições, né? As músicas, por exemplo. Tem muita música. Eu tenho várias composições, né? Inclusive fiz uma derivada à Consciência Negra, né? Que relata sobre alguns momentos que aconteceram sobre a consciência negra, a igualdade racial. Então a minha cantiga fala um pouco dessa daí. Vou tocar um pouco dela aqui para você. Cantar o coro, pode ser? Claro! A consciência negra não pode faltar, a igualdade racial vamos conquistar. Então ela relata, a consciência negra não pode faltar, a igualdade racial vamos conquistar. Porque no dia de hoje nós nos deparamos que nem todo mundo é igual para muitas pessoas, mas na verdade nós estamos todos iguais. Independente da cor da sua pele, do seu credo, de tudo isso, essa mistura. Todos nós somos iguais perante Deus. E essa igualdade, a busca por essa igualdade, esse respeito contínuo, constante que a gente busca quando cria uma letra como essa que você criou, quando ensina na escola, né, lá no IACTA Rebelo, Isso. na Águas Lindas, né, professor William lá do IACTA Rebelo, galerinha do IACTA, vai ficar de olho nessa aula aí, acompanhar, viu, professor William aqui, nesse momento super especial, nesse bate-papo aqui da Semana da Consciência Negra com a gente. E além do conteúdo da letra que você produz, além de tocar, enfim, de ensinar em si a capoeira, a dança em si, né? A dança. Como é que se chama mais especificamente, a dança ou o jogo? O jogo. O jogo. Na verdade é uma mistura. É a dança, é o jogo, é a luta, é a poesia, tudo isso. A capoeira engloba. A gente consegue fazer alguns passos aqui, claro, uma base pra com gente certeza. ensinar pra galerinha de casa aí? Vamos fazer Então aqui. vamos. Agora? Então vamos fazer a ginga. Segura as duas mãos, coloca uma perna atrás que eu vou te acompanhar. Isso, aqui ó, vai voltar a outra. Isso, sempre as pernas flexionadas. A outra. Fica aí, agora vou soltar a sua mão, você vai colocar uma mão no rosto e a outra para trás. Aqui, me acompanhe. Isso daí, agora nós vamos fazer junto, troca. Uma perna e o braço, isso aí, troca. Isso, troca. Isso. Continua, vai, continua. Continua. Pronto, isso daí já é a identidade do capoeirista, que chama da ginga. E agora tem os outros passos, né? Tem os golpes, tem as esquivas, tem os movimentos. Quando eu estou dando aula, eu uso a metodologia fazendo um trabalho lúdico, pedagógico, né? A capoeira engloba tudo isso daí. Trabalho, equilíbrio emocional, o desempenho da criança, a coordenação motora fina, a coordenação motora grossa, enfim, é um aparato de várias coisas, como eu falo, a capoeira engloba, é uma arte que engloba todas as artes. E na IACTA, eu desenvolvo essa disciplina com eles. Coloquei para eles, fiz algumas apresentações na abertura dos jogos, na Consciência Negra, mandar um abraço aqui para a nossa diretora Ticiane, que me dá carta branca para trabalhar com os alunos. Então, tudo que eu envolvo na escola fica com os próprios alunos, né? Sendo a capoeira, o maculelê, o samba, tudo é trabalhado lá. Inclusive a produção de materiais, né? Tive a oportunidade de ver os bastões que foram desenvolvidos lá, né, pelos alunos na dança, os bastões de papelão que eles estavam utilizando, né? Isso é importante também, a questão da produção do material, da reutilização do material. Eles estavam com os bastões na sexta-feira, né, na última aula, fazendo a dança. Ou seja, a capoeira, ela entra aí como um instrumento pedagógico, né? Porque se aquilo que você acabou de dizer, trabalha a coordenação motora grossa, a coordenação motora fina, a movimentação, enfim, ela é um instrumento também pedagógico, não é só uma herança cultural, é um instrumento pedagógico que a gente tem dentro da escola que deve ser trabalhado
para estimular cada vez mais as crianças a conhecerem um pouco dessa herança e dessa cultura. E um pouquinho da história, William, da capoeira aqui no Brasil. Como é que ela chega, ela começa a ser difundida pelo Brasil? A capoeira, os negros africanos foram trazidos nos navios negreiros, né? No Brasil. Então aqui eles foram escravizados. Então uma forma de eles, sair um pouco da opressão era fazer algo como a dança, né? E a capoeira ela vem de 3 danças africanas, lutas africanas: o ningula, a bacila e a camangula. São essas 3 lutas que fizeram a base da capoeira. Então, os negros eles começaram a fazer ela como dança para camuflar na luta, porque a capoeira é uma luta de liberdade. Foi a luta que libertou os escravos. Muitas das vezes era a forma que eles tinham de se defender dos feitores. Então a capoeira daí para que ela veio se difundindo cada vez mais e tomou uma proporção muito grande que hoje está no mundo. No mundo inteiro, né? Exatamente. Hoje a gente consegue exportar isso, né? É uma exportação cultural, no sentido de que outros países se interessam, né? Outros povos, outros países se interessam em aprender a dança, o jogo, em aprender os ritmos, conhecer as letras, que são retratos da nossa história, né? Então ela tem uma grande importância hoje para o mundo, né? Não só para o Brasil, mas para o mundo também como uma identidade cultural do povo brasileiro, né? Com certeza, e tem muitos brasileiros lá fora levando um trabalho. E tem muito gringo que joga muito bem capoeira. Né? E além do mais, a capoeira é uma forte ferramenta de inclusão social. Isso é muito importante a gente falar, William. Você relatou ainda há pouco sobre os bastões de papelão que eu fiz. Então eu inseri todos da escola, inclusive alunos estavam tentando fazer, ajudando lá a diretora, a coordenação, que são feitos de papelões revestidos com um pedaço de fio de plástico e com uma fita. Porque o maculelê ele é feito com uns pedaços de porrete. Só que uma criança do 1º, 2º ano, se bater na mão machuca. E com papelão não. Então eu trabalhei a reciclagem. E tem o ecológico, que é com as garrafas PET também, que quando pega na mão não machuca. É uma forma de trabalhar diferenciada que eu tenho para colocar para as crianças. E de que maneira a capoeira ela pode ser inserida na escola? Você tem ideia de uma forma de projeto? De que maneira ela poderia ter uma amplitude maior, uma importância maior dentro da escola? Com certeza. Eu trabalho com a docência, sou docente, né? Sou professor de educação física, mas a capoeira ela pode ser inserida de várias formas dentro de uma escola, né? Se nós, capoeiristas, tivéssemos a oportunidade de reunir com o poder público para levar nossa proposta de trabalho, para colocar a capoeira na grade curricular, esse é um dos nossos sonhos da capoeira. Então eu peço, quem puder nos ajudar, eu me deixo à disposição. Muito bem, tá certo. William, muito obrigado pela sua contribuição hoje aqui, de grande valia, de muita riqueza, contando um pouquinho da história, trazendo conhecimento, mostrando a parte prática que é importante para o desenvolvimento da coordenação, né, motora dos alunos, falando da capoeira como instrumento pedagógico. E eu acredito que esse bate-papo a galera vai gostar muito, porque é muito rico e serve para conscientizar, sabendo um pouquinho mais da nossa história, conhecendo um pouco mais da nossa identidade enquanto povo brasileiro, com um elemento que é a capoeira, que é de origem da matriz africana. Nasceu lá, como o Williams falou, na verdade, embarcou lá e nasceu aqui no Brasil, né? Foi isso que você falou, exatamente. Então, galerinha, professor Williams hoje, muito obrigado, Williams. Agradeço pela sua presença, contribuição, e teremos convites para mais coisas futuramente, com certeza. Com certeza. E a gente espera contar com você aqui. Galerinha, esse foi nosso bate-papo de hoje. Valeu, tamo junto aqui no nosso querido movimento Educa Ananindeua. Já sabe, não perde nada. Estaremos aqui com muitas novidades esse ano. Beleza? Tá explicado? Então, um beijo, um abraço. Tchau, galerinha. Tchau, tchau, Valeu. tchau, tchau.